A todos os que estão aqui no Google Meet, a vocês que vão entrar aí no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre a história do Espírito Santo. É um seminário que eu vou começar aqui. Hoje enquanto eu trabalhava, eu pude ter uma contemplação da natureza. E de repente eu fui acessado com tamanha graça, eu fui acessado com tamanha plenitude, assim, que eu pude perceber que o Espírito Santo, ele tá superabundando de tal maneira. E naquele momento ali eu vi, na verdade nós já estamos vendo, né? Mas ali eu vi que eu poderia iniciar uma nova trajetória, né? Hoje eu recebi uma ligação de mais um testemunho de alguém que quer fazer parte do nosso meio e quer ajudar, quer colaborar. E tudo que Deus está fazendo, não consigo te ouvir. É só a Joelma que não consegue me ouvir ou é todo mundo? Eu consigo ouvir. Deve ser alguma configuração dela. Joel, alguma configuração aí, tá bom? O Adriano tá ouvindo. A Vanessa tá ouvindo. E... tô te ouvindo, ok. E aí... A Karen que não consegue. Foi a Karen. Karen que não. A Jaque entrou. Karen, alguma configuração aí da sua saída, tá? Vê aí, alguma configuração da sua saída. Então, boa noite a todos vocês que estão aí no Instagram, boa noite mais uma vez aqui, a aula já está sendo gravada. Então, diante disso, eu olhei e... pode sair e entrar. Novamente, eu olhei e falei, Senhor, eu vou começar a entregar infinitamente mais do que aquilo que eu estava entregando. E tem algo para mim que é muito sensível, que é falar sobre o Espírito Santo de Deus, que eu já considero, quem me conhece, eu sempre falo que o Espírito Santo é o meu melhor amigo, né? E esse amigo... Deixa eu fechar aqui, que essa janela aqui tá muito feia. E esse meu melhor amigo que me acompanha, que me discerne, que me impulsiona, eu quero falar aqui hoje a respeito da história do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos lá em Gênesis. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos um início, né? Nós temos uma intenção. Essa intenção aqui, ela fala sobre uma decisão. E essa decisão foi a decisão de Deus criar algo, né? E eu particularmente não vou falar sobre a criação. Eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui um início e nós temos também antes do início. E uma passagem muito bela que fala o que acontece antes do início. Antes da gente ler Gênesis 1:2, que fala aí a terra era sem forma e vazia, quero que você comece escrevendo antes do início, que está lá em Provérbios 8. Em Provérbios 8 nós temos um diálogo antes da eternidade, né? Esse diálogo antes da eternidade, ele dá um direcionamento basicamente sobre o tecido que iria ser criado, toda a existência. E se nós fôssemos estudar aqui a física quântica fala sobre o éter, né? O éter é esse tecido a qual a matéria vai navegando. E se nós fôssemos falar também sobre física, é esse espaço-tempo que vai sendo formado enquanto a energia ela vai caminhando para se tornar matéria. E esse caminhar da energia para se tornar matéria se chama entropia. E o que é a entropia? Senão a ação da primeira lei de Newton, que é a inércia. Ou seja, quando nós tivemos, né, a grande explosão, essa grande explosão, ela inicia uma criação, e tudo que essa energia ou essa intenção vai se dimensionando, aparentemente é toda uma desorganização, mas essa desorganização, na verdade, ela vai produzir uma grande organização. E alguns matemáticos, por exemplo, nós tivemos Pitágoras, que descobre quase, né, em toda a dimensão da filosofia grega, Pitágoras ele descobre a sincronia dos números. E ele descobre
que o número, na verdade, é uma configuração que, pelas suas sequências e pelas suas interconexões, nós temos a possibilidade da existência e da criação de tudo que há. Um filme, eu quero que vocês separem uma folha só para filme, separem uma folha só para referências bibliográficas. Então vamos lá. Um filme que todos nós teremos que assistir, eu já assisti e assisto novamente com você, se chama O Homem que Viu o Infinito. Conta a história do homem que sai da Índia, né, e ele descobre uma fórmula, e essa fórmula é inclusive uma fórmula utilizada para que o homem chegasse à Lua. E nós vamos ter que estudar este filme, esta série. Sobre livro, nós vamos ter que pegar um livro muito interessante chamado, que está bem aqui em cima, A Serpente Cósmica, tá? A Serpente Cósmica, a Sabedoria do Antigo Egito. Isto é um livro. Então quem puder ir escrevendo aí no chat também, nós temos A Serpente Cósmica, tá? Está bem aqui em cima, bem ali, ó. Bem ali é onde eu posso levantar e pegar. E fala sobre a sabedoria egípcia, de como eles conseguiram, de alguma forma, calcular o Fi. O que é o Fi? Nós chamamos de Pi, né? Que é a lei áurea, ou seja, é a lei que traduz toda a existência e toda a harmonia existencial. E aí quando nós chegamos em Pitágoras, a gente vai ver que Pitágoras, ele consegue descobrir essa harmonia, e de acordo com essa harmonia ele vê, né, que o mundo inteiro ele era dimensionado nessa configuração de números. Então os números eles falam, porque os números em harmonia eles produzem um equilíbrio, produzem uma forma. E declare este nome aí agora, forma. Forma, isso é muito importante. Esse seminário, essa aula de hoje, ela vai produzir um efeito em você pelos próximos 30 dias. E se você mergulhar e estudar essa aula, ela vai produzir para um ano. E se você mergulhar e estudar mais uma vez essa aula, ela vai produzir o efeito em você em 10 anos. Escuta o que eu estou te falando, essa aula ela é muito importante para que você discirna tudo que o Espírito está fazendo em você e da importância que é o Espírito Santo de Deus. Então, em Provérbios 8, nós temos, a partir do versículo 22, uma declaração muito linda que diz assim, ó, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Aqui, nós estamos falando da sabedoria, tá ok? E a sabedoria é o mesmo que o Espírito Santo do Senhor. Só que nós só vamos ter um entendimento do Espírito Santo a partir de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, nós não temos o entendimento do Espírito Santo. Era toda a forma e manifestação divina era chamada do Espírito do Senhor. Porque a noção da Trindade ela não era explícita no Antigo Testamento. Nós vamos entender a Trindade a partir da encarnação de Cristo. Então, a sabedoria aqui que foi possuída, né, nós estamos falando do Espírito do Senhor. E diz que desde a eternidade ela foi ungida e desde o princípio, antes do começo da Terra. Se nós fôssemos para a física quântica, ou se nós fôssemos, está aqui um livro também, outro livro, A Metafísica de Ifá. Isso aqui é a filosofia dos Yorubás, que é onde começou, né, o candomblé, na verdade, no Brasil, é de origem Ifá. Isso aqui é a filosofia nigeriana. E o que eu acho interessante na filosofia nigeriana, que Stephen Hawking traduziu muito bem, que é a não matéria. No meu livro eu falo sobre a não matéria. E a não matéria é a não forma, ou seja, é antes da forma. É antes da manifestação física. Eu tenho algo que não é uma matéria. Então essa não matéria, ela de alguma forma entrega uma intenção sobre aquilo que ela formaria. E você fala sobre a não matéria. O seu processo, antes de conhecer o Espírito Santo do Senhor, fala da não matéria. E nós vamos continuar. Que diz o seguinte: antes de haver abismos, eu fui gerada. Antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, e antes do outeiro
dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, enfim. Eu quero que você leia depois. Nós vamos fechar Provérbios 8 nesta aula, mas eu quero que você entenda o seguinte. Aqui esse texto está falando de uma arquitetura que dá forma, uma arquitetura que, através da intenção de criar, tudo que é gerado é gerado em cima dessa arquitetura. Então não há nada que possa existir que fuja desta arquitetura. Ainda que eu esteja olhando uma desorganização, essa desorganização, ela vai finalizar em uma organização. Neste conceito do Espírito Santo de Deus, você traduz o inferno. Essa teologia do inferno, de que o inferno é um lugar onde as pessoas vão para sofrer e tudo mais, até o inferno pode ser organizado, tá? Até o fim pode ser organizado em um começo. Então não há nenhuma estrutura que exista que finde a criação. A Jaque pegou, tá anotando. Escuta o que eu tô falando. Hoje, eu fui com um amigo do trabalho em uma farmácia buscar vários medicamentos para distúrbios psíquicos. Cada frase, cada chave que eu entregar aqui, você pegar, isso é um desabrochar na sua alma, que você vai se findando contra tudo aquilo que tinha poder sobre você. Então, vou repetir mais uma vez. Não há nada que possa findar a arquitetura, a forma, nada. Então, ainda que você esteja olhando algo desorganizado, este algo desorganizado, ele vai ser conduzido a uma organização. Se você pegar hoje uma bomba atômica e destruir um estado, um país, uma região, e você deixar aquilo sem você fazer nada, você não vai fazer nada, você destruiu. Se você tiver a oportunidade para voltar daqui a alguns milênios, milhares de anos, quando você voltar, lá vai ter vida em maior abundância do que antes. Porque a natureza vai receber aquele fim e, através da marca que ela recebe do fim, ela produz uma, não é nem resiliência, é uma antifragilidade contra aquilo que a destruiu. Então, a matéria vai caminhando para uma forma mais organizada de vida. Então, tudo que foi criado neste tecido da intenção, eu não estou falando da criação ainda, estou falando de uma intenção. Há uma intenção. Esta intenção, ela garante qualquer coisa que seja jogada nela, que se organize. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor é o organizador de qualquer caos. Então, o que os cientistas estão... O Adriano pegou essa. Até sorriu. A Vanessa pegou. Eu tô vendo aqui, não tô vendo os vídeos, mas a Jaque eu já vi que pegou. Então, tudo que possa existir foi lançado no Espírito. Então, a morte foi lançada no Espírito. A vida foi lançada no Espírito. Tudo que existe, eu estou falando de tudo. Qualquer trauma, qualquer problema, qualquer limitação foi criada neste tecido da intenção. E o que era a intenção? Leia Provérbios 8. A intenção está em Provérbios 8, que nós lemos em 22, vamos terminar. Portanto, antes da criação, eu tenho a intenção da criação. Essa intenção é a garantia de tudo que há. E esse Espírito, ele queria
Era a intenção dele habitar no homem. Então, repita. Nós temos o tecido da criação que ele é produzido, né? E ele cria ali a sua intenção. Nesta preparação, vem a ação, que é o haja. O haja é um verbo. Então, antes da ação, eu tenho uma pré-para-ação. Então, eu tenho uma preparação para depois ter a ação. Eu tenho uma intenção para depois eu ter a vida. De todo modo, tudo que existe foi intencionado. Não há nada que viva que não tenha sido intencionado previamente por ele. Nada. Tudo que vive foi intencionado por ele. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo de Deus. Este Espírito, Jesus Cristo fala lá em João 17, versículo 5. O que está em João 17, versículo 5? Vamos lá? João 17 é o capítulo mais importante para você entender a metafísica. Mais importante. Que diz: E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus Cristo está falando: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que existia antes que houvesse a criação. Então, antes que houvesse, havia uma glória. Que glória é essa? Nós vamos aprender no decorrer para entender que glória é essa. O conceito de glória que ensinaram é totalmente distinto do ensinamento de Jesus Cristo, que ele diz: olha, havia uma glória, Pai, e agora eu quero que tu me glorie com essa glória que havia antes. Então calma, antes da existência havia uma glória, a qual o Filho era glorificado, mas repare, esta glória precisou de uma preparação para se manifestar. Então o haja de Deus foi a autorização da glória se manifestar. Então Deus prepara para manifestar a sua glória. De modo que, quando a glória de Deus é manifesta, a vida se inicia. E a vida se inicia não tendo fim. Portanto, o Filho, quando é glorificado, ele não pode morrer. Porque ele não tem mais fim. A glória que pertence a ele antes do início do mundo é devolvida. Ele é glorificado. Então, a vida tem que ser manifesta de maneira eterna. Então, tudo que o Espírito Santo está fazendo em nós é para que nós recebamos esta glória para a continuação da vida. Continuando. Pai, glorifica-me com aquela glória antes. E aí vem Paulo, lá em Efésios. Efésios 1, versículo 4, que diz assim. Vai anotando aí, tá? Efésios 1, versículo 4. E Paulo vem dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis dele, diante dele, melhor dizendo, em amor. Ou seja, esta eleição, o que é esta eleição? A intenção. A intenção de Deus já elege. Porque Deus, ao intencionar, a intenção de Deus já é o Espírito Santo preparando a criação. Então tudo que existe está garantido na intenção. E tudo que existe já está eleito nele. Portanto, não há como separar a criação do Criador. Quando nós temos a figura do diabo, por exemplo, que significa o que separa, diabo ele trabalha na ilusão de fazer com que você acredite que você pode ser separado de Deus.
Então, a ação do diabo é atacar a eleição. Entende? É atacar a eleição. Então, a ação do diabo em dividir é atacar a intenção. Me prova isso em algo mais simples, Danilo. Não tem problema. O filho pródigo. O filho pródigo pega a herança e sai. Quando o filho pródigo sai, ele gasta tudo, ele vive a sua maneira, gasta a sua independência, a sua consciência, gasta as suas ferramentas internas, gasta tudo. E ele lembra da intenção do pai. Quando ele lembra da intenção do pai, ele volta. Ou seja, a única ação do diabo na existência é fazer com que você viva com a culpa de que você está separado da intenção de Deus. Então, o Espírito Santo, ele trabalha aí, é nessa brecha. É nessa brecha. Porque quando o Espírito é enviado a nós, a gente vai navegar lá na frente, ele fecha essa fresta, de modo que você anda em unidade. E quando você anda nesta unidade, você progride. Porque você anda na intenção. E quem anda na intenção... Quando o Danilo falar 2 vezes, anota. A Joelma já é experiente. Quando você anda na intenção, você anda na vida e na nova criação. Então, estando na intenção, você não precisa pedir matéria. Você não precisa pedir atos. Você é a própria nova criação. Você é o haja. De modo que, se unindo à intenção, você passa a ser esta nova criação. E é uma nova criação que gera nova criação. Você não espera uma nova criação. Continuemos. Falamos de Efésios 1:4. Espero que todos tenham anotado. Agora nós vamos para João 17:24. No mesmo capítulo que nós lemos anteriormente, em João 17, agora versículo 24, diz o seguinte: Pai, aqueles que me destes, eu quero que onde eu estiver, grifa esta palavra, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Calma. Qual é a glória de Deus? Jesus diz, no versículo 5, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E agora, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Jesus está falando aqui de entrelaçamento quântico. Ou seja, quando eu disse que antes da matéria há a intenção, quando você acessa a intenção, você foge da matéria. O tempo não é mais aplicado em você. Repara, vocês que estão me ouvindo aqui, quanto tempo vocês perderam acreditando que vocês estavam separados do propósito? Quanto tempo vocês perderam? Tempo! E quantos aqui ainda acham que precisam recuperar o tempo que foi perdido neste tempo? Você precisa vencer esta dimensão acessando a intenção. E na intenção tem uma glória. Esta glória está dita aqui. Tu me amastes. Então calma. Se eu estou na intenção divina, eu estou no amor divino. Então a intenção de Deus é o amor. O amor é a intenção divina. É por isto que a tarefa da religião, do inimigo da sua alma, é te desligar do amor. Porque te desligando do amor, ele te desliga da glória. E a glória é estar na intenção.
Eu tô falando de algo muito simples, mas Stephen Hawking demorou 54 anos para entender isso e morreu sem entender. Richard Dawkins aqui escreveu Deus um Delírio. Falta pouquinho. Faltava uma linha do livro dele para ele poder entender o que ele estava procurando. Porque estão tentando traduzir Deus na religião. Não. Eu estou te acessando na intenção. Continuemos. 1 Pedro 1,20. 1 Pedro 1,20. Eu amo esta passagem de Pedro. 1 Pedro 1,20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, que tempo é esse? É o tempo Kairos, é o tempo que não é acessado pelo cronológico. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo, por amor de vós. Por amor de vós. Ou seja, Deus amou a matéria de tal modo que ele entrega o seu filho. Ou seja, o que Einstein tentou descobrir foi... Vou compartilhar minha tela. Einstein tentou descobrir isso aqui. Quando ele coloca a relação, né, tempo e espaço, a teoria da relatividade, ele coloca que a energia vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vê se vai aparecer em minha tela para vocês aí. Confirmem comigo, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá não. Ah, tá. Pronto. Mandou foi um link. O link, quando você desenha, aparece aqui quando eu abro ele na outra página. Não, eu quero a tela. Aqui. Será que não tá aparecendo a tela porque eu tô gravando? É isso? Tá, deixa eu parar aqui essa tela aqui, então. Eu acho que é isso. Não grava a tela porque eu estou já gravando a tela. Mas enfim. Todos estão me vendo, ok? Todos estão me vendo? Tá, vamos lá então. O que Einstein coloca? Ele coloca que a energia é igual à matéria acelerada à velocidade da luz, ao quadrado, né? Então, repare que Pedro ele diz que houve uma intenção, que ela foi conhecida antes da fundação do mundo, mas foi manifestada agora. Ela foi manifestada agora por amor de vós. Então, entre a lacuna da energia para se transformar em matéria, repare, ele coloca E é igual a mc ao quadrado. Para se transformar em matéria, você precisa de uma ação. Então, o amor é o que materializa a intenção. Pronto, o Adriano desenhou aí. O amor é o que materializa a intenção. Repara que foi manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Então, a intenção para se manifestar precisa do amor. Por isso que ele ama de tal maneira que entrega o seu filho. Então, o que era entregar o filho? Quando uma mãe entrega um filho à sociedade, o que acontece com ela? Ela morre. O ato de gerar um filho é morrer. Então Deus, quando ele cria, ele morre. Mas o conceito de morrer não é se findar. O conceito de morrer
é da entrega. E aí então nós temos um Espírito Santo que trabalha nesta preparação. E aí então somente isso, agora que nós podemos ler Gênesis 1:2, que diz: e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui o Espírito Santo, ele atua na forma, ou seja, ele coloca forma onde não tem forma. O que é isso? Ele traz um sentido. Repara que a terra era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, a função que ele tem é trazer forma, é preencher, é iluminar e é conectar. Então quando você tem a ação do Espírito Santo, ela sempre preenche, dá forma, ilumina e conecta. Ou seja, aquele tecido que estava sendo preparado para a existência, diante da entropia, por que que ele se organiza? Lembre que eu falei de Pitágoras. Pitágoras, ele vem na divisão dos números. Se você pegar o 0 e dividir por 2, você vai ter 0,5. Se você pegar o 0,5 e dividir por 2, você vai ter 0,025. E assim, 0,25. E assim você vai dividindo até chegar a um ponto que não tem mais divisão. E quando não tem mais divisão, você chega ao zero absoluto. Ou seja, se você pegar uma matéria e recortar ela e dividir, vai chegar em um ponto indivisível, que não tem mais divisão. Ou seja, se você sobrou só uma pontinha daquilo que você dividiu, sobrou uma pontinha que não dá mais para dividir, o próximo passo dessa divisão é o nada. Aí está o Espírito. Então o Espírito ele trabalha trazendo forma. Ele te dá um sentido. Então quando o Espírito Santo de Deus adentra em você, no teu espírito, o que ele faz? Ele te entrega uma forma. Ele dá um sentido à sua vida. Aquilo que estava informe, ele forma. Aquilo que estava bagunçado, ele vai trazendo toda uma organização, ou seja, é uma arquitetura. É uma arquitetura. De modo que esta arquitetura, ela fala deste cuidado do Espírito. Então o Espírito pega o nada e começa a dar forma. Forma. Só que entenda que essa forma não é ele pegando com as mãos, como o oleiro pega o barro e vai formando, não. Quando houve a intenção de criar, ele já começa a dar forma. Mas a forma ainda não é manifestada. A forma está oculta. Ela está oculta. Então há uma preparação, ou seja, o Espírito Santo está fertilizando o nada, para que o nada aconteça. Aí está um grande problema. Você pode estar olhando, aparentemente na sua vida não está acontecendo aquilo que você queria, mas você está desprezando a fertilização. Então dentro da sua alma está sendo produzido. Está sendo construído. E esta construção, ela pode não falar da matéria, ela pode estar oculta. Você pode não estar vendo nada. Então, o Espírito Santo de Deus, ele traz forma. Primeira ação. Agora vocês vão conseguir ver minha tela que eu compartilhei ela. Quero que você fique na mente esta imagem que eu vou colocar aqui, que a maioria já conhece, mas é preciso massificar.
aqui, ó, todos estão vendo a tela, não estão? Não. Agora apareceu. Tá. Isto aqui, ó. Isto aqui, vamos lá, esse primeiro círculo aqui é o teu espírito humano. Aqui, quando? Vamos lá, tem o espírito, tem a matéria. Quando o espírito, que é a intenção, tem algum microfone ligado aí que tá fazendo barulho. Quando o espírito, aqui tá o espírito, ó, espírito. Quando o espírito, ele vai fertilizar a matéria, ou seja, quando a intenção vai se transformar em algo, a intenção vai se transformar em algo. Danilo, o que é a intenção? Olha para as suas atitudes. Antes de você praticar algo, você intenciona. Ou seja, você tem uma intenção. Essa sua intenção, ela já é uma decisão. E aí você só precisa materializar aquilo que já está dentro de você. Só que o Deus que nós estamos falando, o nosso Deus, ele não visita a matéria, ele visita a intenção. Então, assim como Deus ama aqui, ó, na intenção, isso aqui é a intenção, e ele vai fertilizar a matéria, no momento em que o espírito se une com a matéria, é criado um ente, um ser, ó. Aqui, ó, a alma. Isso aqui é a alma, ó. Alma. Isso aqui é a alma. Então, aqui está o espírito, aqui está o corpo, aqui está a alma. Então, o que é a alma? É a união do espírito com a matéria. Você tem a alma, que é o que sente, né? Não irei falar sobre a formação do homem, estou falando sobre o espírito. Ok? Nisto aqui, quando o espírito começa essa ação aqui, ó, quando o espírito começa esse movimento, ele começa a dar forma. Ele começa a dar forma. E essa forma que ele vai entregando, ele preenche. Porque a terra era sem forma e a terra era vazia. Então a ação do Espírito Santo é dar forma, é preencher. É por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, há um preenchimento. Há um preenchimento. Há uma saciedade. Você se sacia. Você recebe uma forma, você recebe um sentido. E esse sentido te completa. De modo que esta completude te traz uma iluminação. Essa iluminação é o teu propósito. Agora, o Espírito Santo, quando ele entrega uma forma, ele dá um sentido e ele começa a preencher, ele preenche com algo chamado caráter. Então, o Espírito Santo preenchendo, ele te preenche com caráter. Caráter. Você recebe caráter. Este caráter é um caráter celestial. Caráter celestial. Este caráter celestial, ele te ilumina, te entregando um propósito. Então o seu propósito serve o seu caráter. Não é o seu caráter que serve o seu propósito. O seu propósito serve o seu caráter. Se não há caráter, não há propósito. O que mantém o seu propósito é o seu caráter. O ataque do diabo em Jesus não foi no propósito, foi no caráter. Por isso que Deus deixa o filho dele 30 anos construindo um caráter. Nós vamos falar mais à frente. O ataque ao propósito é no caráter. Repara. Repara. Até hoje. Para minar o seu propósito, eu não preciso ir no seu propósito.
Eu vou no seu caráter. Minando o seu caráter, seu propósito perde total influência. Ainda que você esteja o praticando, mas ele perde a influência. Porque ele não tem mais a iluminação. É por isso que a terra era sem forma e vazia. Então o Espírito Santo, ele preenche, ele dá forma, ele ilumina, para depois ele conectar, ou seja, abismo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Abismo é um grande buraco, ou seja, ele conecta. Então o Espírito Santo faz o trabalho de ponte. Quando você tem propósito, você conecta. E o que é conectar? Disciplina. A disciplina conecta. A disciplina, a satisfação do reino. Quando Jesus Cristo ensina e constrói o caráter dos discípulos, ele envia, ou seja, ele conecta. Você é um conector. Então, você sempre estará em movimento, porque o seu movimento é uma conexão. Você precisa entender isso. Só que as pessoas não te acessam pelo propósito. As pessoas te acessam pelo caráter. E Jesus convoca os seus discípulos e entrega a eles honra e poder. Honra. 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 Para expulsar demônios, para pregar, para curar enfermos. Então o poder, ele vem depois da honra. Porque a honra é a fonte do poder. Eu estou no segundo tópico ainda, dos 15 que eu separei para essa aula. Segundo. Repara que em Gênesis 1 você tem a palavra e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz 10 vezes. Então Deus prepara, o Espírito Santo de Deus, já na intenção, ele fertiliza, ele agrupa, ele organiza, ele preenche, ele dá forma, dá um sentido, dá um caráter. Aí então, Deus diz. Deus diz. Então, a ação de Deus, ela vem depois da preparação. Então, Deus aplica a sua palavra quando há a preparação do Espírito. É por isso que tem pessoas que estão vivendo 20, 30 anos e agora em uma semana, 2, estão vendo a aplicação da palavra. Então, tudo que Deus diz sobre você acontece. Então o problema não é a voz do Senhor, mas é a preparação do terreno. Se quiser continuar, abrir outra reunião. É isso. Então essa preparação depende da sua entrega. É da sua entrega. A sua entrega resulta na preparação. Então, repare, quando Jesus diz, algo novo se faz. Adriano. A moça falou que ia continuar a reunião porque apareceu um aviso aqui pra gente que quando der 1 hora da reunião gratuita vai ser encerrada. Tá falando que vai terminar em 5 minutos, né? Não, mas eu já peguei mais espaço aqui. Oh, então tá bom. Continua. Aí, ó. Eu coloquei aqui a extensão. 4 minutos. Olha, eu coloquei aqui. Deixa eu ver uma questão aqui. Sobre outra e mando, mas vamos lá. Porque até eu parar aqui e entrar no celular, vamos voltar à preparação. Então, você tem o Espírito que ele fertiliza para que a voz possa exercer.
Então, o Espírito, ele é a preparação. O verbo é a aplicação. O Espírito é a preparação e o verbo é a aplicação. Então, o papel do Espírito é te preparar para que a palavra seja aplicada. E o que está acontecendo? Estão ensinando a aplicação. As pessoas estão aplicando sem ter o casamento com a intenção. É por isso que falam Senhor, Senhor, mas não o conhecem. Então, o Senhor se apresenta em intenção para que depois ele se apresente em ação. É por isso que Tiro e Sidom não tiveram milagres, mas creram. E vocês, Betsaida, tiveram milagres e não creram. Há povos que estão acessando a intenção. E essa intenção, ela está sendo preparada para a aplicação da palavra. E repare, quando você vai lá em Gênesis e você escuta Deus diz, isso acontece lá em João 14, 26. É a mesma passagem. Vamos lá. João 14, versículo 26. João 14, 26 diz assim: ó, mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. Ou seja, ele vai ensinar todas as coisas, e o ensinamento dele é só fazer com que você lembre do que já foi dito. Então, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, vem trazendo à sua memória o que já foi dito. Ele vem trazendo a memória da preparação, da intenção. É o acesso antes da criação. É o acesso antes da ação. É o acesso... Tá anotando ainda? É o acesso da intimidade. É o acesso que antecipa o tempo. Portanto, a sua aplicação existencial não tem que estar no tempo, neste tempo. A sua aplicação, se findar eu abro outra. Tá? A sua aplicação não tem que estar no tempo, ela sempre tem que estar no kairos. Então, aqui vai uma chave poderosíssima. Só quem entendeu isso Calma, pessoal, que aqui parou aqui no Google Meet. Deixa eu enviar novamente para o povo. Pronto. Agora o pessoal vai entrando. Muito obrigado a vocês que estão aí online. Tá o Adriano aí já. Já mandei o link aqui do Google. Deixa eu ver todos. Deixa eu já autorizar todos. Então vamos lá. Voltando aqui, falta só a Jaque, né? Aqui é algo tão interessante e absurdo. Deixa eu esperar a Jaque entrar aqui. E a Karen. Pronto, então, aqui, o que há de absurdo é,
quando o Senhor fala que o Espírito irá te lembrar, o Consolador vai fazer com que você lembre o que já foi dito. E ele ainda diz: eu vou te deixar uma paz que este mundo não tem. Então, não turbe o vosso coração. Então, Paulo, quando ele diz que a guerra não é na carne e no sangue, o seu plantio, a sua guerra, tem que ser no espírito. Quer falar algo, ô Jaque? Tá mudo. Você falou a chave, que era poderosa, que Sim. caiu o link e... Tá. Vou falar agora. Tá. Essa chave, olha só, quando Paulo diz que a guerra não é contra carne ou sangue, agora que você pegou esse início dessa aula, você vai poder entender essa ação do Espírito, que é: você não guerreia na matéria. Você não guerreia na matéria. Você guerreia na fonte da matéria, porque a intenção que criou tudo, quando você contempla mar, monte, vida, morte, árvore, pedra, tudo saiu da mesma intenção. Então você não guerreia na matéria, você guerreia na intenção. Logo, quando você recebe qualquer afronta, quando você recebe desprezo, quando você recebe desafio, você não guerreia na matéria, você não entra em discussão filosófica para resolver um problema. Você não entra primeiro na batalha física. Mas esse é um poder que poucos têm. Poucos, porque primeiro as pessoas vão procurar um advogado, um defensor, um delegado, a polícia, um psicólogo, um médico. Claro que tudo isso está disponível para a nossa ajuda. Todavia eu estou falando do princípio da nossa ação. O princípio da nossa ação tem que ser na intenção. Então você planta lá. Você guerreia lá. É agora, desempregado, desempregada, que você planta lá. Porque a sua condição, ela não pode afetar a sua vida na intenção. Você precisa continuar vivendo na intenção. Pelo amor de Deus, pega isso. Intenção, 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 intenção. O Senhor visita a tua intenção. O Senhor te dá vida na intenção. O Senhor te retribui na intenção. Portanto, examinai o homem. É por isso que você precisa plantar na intenção. Qual é a sua situação hoje? Quais são as limitações que você tem hoje? Tá? Todas as limitações que você tem, elas podem ser supridas na intenção. Portanto, é lá que você ajunta tesouros. É lá que você planta, porém ensinar o que você planta na intenção, fazendo campanha, indo ao monte. Não, planta na intenção. Reconfigura a sua intenção. Viva na sua intenção. Acessa a sua intenção. É uma intenção que acessa a tua virtude. Lembra do caráter? Que recebe a forma. Você se apega no caráter. Por isso que você não vinga uma traição. Mesmo tendo perdido tudo ou sendo passada para trás, você ama a fidelidade, dorme com a fidelidade, ainda que dormir com a fidelidade te cause dor pela lembrança de ter sido traída. Mas você sendo abraçada pela fidelidade e plantando comunhão com a fidelidade, chegará o dia em que a fidelidade já terá construído o teu futuro pela fidelidade. Logo, a dor da infidelidade não poderá mais te alcançar. Eu sei que pode parecer complexo isso, mas repare na intenção, é na intenção. Jesus Cristo o tempo inteiro ele fala na intenção, na intenção. Tá, para ficar mais claro, vamos caminhando, qualquer coisa eu volto. Olha só. O Espírito Santo, ele estava disposto nesse tecido, e você vê que o homem,
não quer mais viver na intenção. E aí você vai lá em Gênesis 6:3, olha o que a passagem diz em Gênesis 6:3. Diz: eu, Senhor, não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Então, eu retirarei o meu espírito do homem. Aí aqui tem uma passagem que diz que o homem viverá 120 anos. Isso aqui está falando que o homem vai ser mortal, ou seja, eu retiro o meu espírito do homem e agora a esperança do homem, quem vai entregar é a morte. Então, pelo homem compreender a sua morte, ele terá a sua esperança. Ou seja, eu vou morrer com 70 anos, então deixa eu acumular minhas coisas aqui, deixa eu construir minhas cidades, deixa eu construir o meu império, porque o homem não quer mais viver no espírito. Então, o espírito sendo retirado, você tem um cataclisma social, que é onde vem a mensagem do dilúvio, que eu vou pular, eu não vou entrar ainda nesses termos mais pesados. Então você tem a retirada do espírito. E aí então você não tem homens mais que vivem pela intenção. Você tem homens que vivem pela força. Um exemplo, Nimrod. No capítulo 6, versículo 3, o espírito ele é como se ele tivesse sido retirado. Mas não é Deus que retira o espírito. É porque o homem não quer mais viver na intenção. O homem não quer mais viver nesse tecido que antecede a matéria. O homem quer viver pela força. Ele vê pelo que ele vive pelo que ele vê. Aí Nimrod começa isso. Exatamente, Joel. O homem passa a viver pela força. E aí Nimrod, 10, versículo 9. E Nimrod, filho de Cuxi, começou a ser poderoso na terra. Quem é Nimrod? Nimrod é o arquétipo do Império Babilônico. O Império Babilônico é a completa manifestação do reino do homem. É o império que vai cair em Jesus Cristo. Cai a Babilônia, cai a Babilônia. Cristo derruba a Babilônia porque a Babilônia é o império do homem, o império da força. E aí então você vai ver que o Espírito Santo do Senhor, ele só vem sobre o homem, ele não habita mais no homem. Ele não habita. Se você ler lá em 2 Crônicas 15, versículo 1, 2 Crônicas 15, versículo 1. Olha o que a passagem diz, 2 Crônicas 15, 1. Diz assim, ó. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Se você anda mais um pouco e vai em Crônicas, 2 Crônicas 20, versículo 14, você vai ver. Então veio o Espírito do Senhor sobre. Então, o homem, ao desprezar a plenitude do Espírito, o Espírito ele não habita mais no homem. Ele não habita mais, ele vem sobre. Então, o Espírito Santo é como se fosse, é como se ele possuísse o homem. Ele possui, mas logo ele sai. Então, repare. Meu Deus. Repare. Quais são as 4 ações do Espírito? Não é dar forma e sentido? Não é iluminar e conectar? Então repare. Quando o Espírito vem sobre o homem, ele conecta o homem, porque ele move o homem. Porém, ele não forma e ele não preenche. O homem tem a ação do Espírito Santo, mas não tem o caráter. Vamos lá em Jesus Cristo. Vocês vão entender perfeitamente isso aqui. João, capítulo 17. João, capítulo 17. Anotem aí. Melhor, João capítulo 7. 7, 38, 39. Vamos lá. Jesus Cristo diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é o ventre do homem, senão a intenção dele? E isto disse ele do Espírito que haveriam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque Jesus não havia sido glorificado.
Repare, o homem não quer mais viver na intenção, o homem despreza o Espírito. O Espírito, ao ser desprezado, ele vai saindo do coração do homem, e aí cria-se uma humanidade que não tem mais o zelo pela presença, e o Espírito Santo sendo retirado, ele não atua mais na formação do caráter humano. É por isso, isso aqui agora também é, olha, aqui ó, eu tenho esses livros aqui de história, ó, só esse aqui, ó, de 5.000 páginas, ó. Só isso aqui. Quando você vê a criação do homem, quando há uma ordem diz cultivai a terra, o que é cultivar a terra? Transformar a cultura. A cultura que o homem cria é uma cultura que expulsa Deus da terra. Adriano chega e fez assim, ó. A cultura que o homem cria é a cultura que expulsa Deus da terra. Porque se você lê em Gênesis 6, quando o Espírito é retirado, de Gênesis 6 até Gênesis 10, nós temos milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. E a cultura que o homem cria é uma cultura que expulsa Deus da terra. Que fala de manutenção de posse, fala de manutenção do ego. E essa cultura é a cultura viva até hoje. É por isso que viver no Espírito é ir contra a cultura. É ir contra a cultura. E aí Jesus diz, Pai, versículo 38 de João 7. O Espírito que vocês vão receber, os que crerem, ele ainda não foi dado, porque eu não fui glorificado. Eu não fui glorificado. Eu não fui glorificado. E para você entender esta doutrina, você vai perceber que o Espírito, ele vinha sobre um homem e, meu Deus, quando esse homem tinha o zelo pelo Espírito, esse Espírito podia ser repartido em até 70 pessoas. Mas era uma repartição temporária. Números 11, versículo 16. Diz assim, ó. Números 11, 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens anciões de Israel, de quem sabe que são ancião do povo e oficiais, e trarás perante a tenda da congregação. E ali se porão. Versículo 17, grifa, tatua ele, grava esse versículo que diz o seguinte: então eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei o espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que você não leve só. Doutrina dos 70. Doutrina dos 70. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando o espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito se repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Qual versículo que você leu agora? Profetizaram nunca mais? 11:26. Ó, Fran, meu Deus. Olha só. No versículo 17 está dizendo: eu retirarei o espírito que está em você e você vai repartir em 70, para que você não leve a carga deles. E aí lá na frente diz que eles ficam na porta da congregação.
O Espírito sai de Moisés, pousa sobre os 70 anciãos e eles profetizam. E depois, o que está escrito aí, Adriano, no final do versículo 25? Nunca mais. O Senhor reparte a unção que estava em Moisés para 70, para eles profetizarem, para dar destino à nação de Israel. Então o Senhor precisava criar, mas antes de criar, ele manda a intenção. Antes da ação, ele prepara. Então o Espírito vem. Quando o Espírito está agindo, não é ação. O Espírito agindo não é ação. O Espírito agindo é intenção. O Espírito agindo é intenção. Eis que ele se movia sobre o Espírito Santo do Senhor. É porque a sua intenção já estava movida. Eles profetizam uma vez e não profetizam mais. Tá? Danilo, sei que você tá falando tá só no Antigo e Jesus não viveu isso. Tá bom então, Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face de 2 em 2. Por que que o homem não recebeu a plenitude do Espírito? O Espírito foi retirado. O homem não tem a plenitude mais do Espírito. O Espírito vem sobre e sai. E Jesus Cristo reparte a unção, a intenção com 70. Esta unção poderia ser repartida só até o número de 70. É uma doutrina. E eles vão em nome. Mas eles vão sem o caráter. Eles vão só com o poder. Êxodo 40, 35. A gente vai acabar já, porque senão não vou aguentar não. Êxodo 40, 35. Diz assim, ó. Isso aqui também é uma chave, anota. Se quiser eu repito. Quantas vezes você quiser e precisar. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que se levantava. O que era a nuvem? O que era a nuvem? Senão a presença do Espírito. Aí vamos lá. Números 9 e 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. E assim era contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência com fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam ao lugar onde a nuvem parava. Ali os filhos de Israel, a nuvem também parava. Repare, o Espírito é retirado, só vem sobre. E isso é tão absurdo que a gente vai lá em algumas manifestações, como, por exemplo, Juízes 14, 19. Juízes 14, 19. Então, o Espírito do Senhor se apossou tão poderosamente de Sansão, e ele desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou suas vestes
e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a ira e subiu à casa de seu pai. Reparem que Sansão, constantemente o Espírito vinha sobre Sansão. Porque Sansão, ele se transforma no fim e não no meio. O Espírito não habitava dentro de Sansão na sua plenitude para construir um caráter em Sansão. Porque Sansão não quis. Logo, o Espírito do Senhor se manifestava de tempo em tempo em Sansão. A prova que as poucas manifestações, Sansão tinha manifestações de força, que vislumbravam. Só que Sansão nunca teve o caráter. Nunca teve o caráter. Então o que é a prova do Espírito Santo? A presença é o caráter. O caráter é a maior força de Deus. O caráter é a maior força de Deus. O caráter é a maior força do homem. Agora, Moisés, Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés: eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em couro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras, para engastar os artifícios de madeira, para trabalhar em todo lavor. Êxodo 32. Repare algo. Quem é Bezalel? Quem é Bezalel? Vou ler um versículo aqui em Êxodo 33, versículo 7, diz assim, ó. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, desviada longe do arraial, e lhe chamou tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que Moisés, saindo à tenda, todo o povo se levantava e ficavam em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que ele, entrando na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Espírito do Senhor, ele começa a ser retirado quando o homem não quer mais. Então ele passa a criar uma cultura que nega a Deus. Todas as manifestações de cultura, a economia, a arte, a indústria, a imobiliária, tudo. E aí então nós vemos que o Espírito, ele vem sobre o homem para praticar propósitos. E os propósitos são praticados, porém o homem não alcança a plenitude no caráter. E reparem, a doutrina dos 70, quando Moisés recebe, ele reparte para 70 e os 70 profetizam. Porém, o segredo da intimidade de Moisés foi que, além de Moisés fazer tudo aquilo que o Senhor estava ditando, ele constrói uma tenda do encontro para ele, fora do arraial, fora da cultura, fora da moda, fora da mídia. Fora, onde o Senhor falava com ele, diz que quando ele entrava, o povo ficava do lado de fora esperando a resposta. Quem é que dá destino a uma nação? É quem vive na tenda do encontro. A nação tinha todas as manifestações de cultura, mas
a resposta saía de um homem que vivia na tenda do encontro, de modo que a unção deste homem é tão poderosa que Deus reparte esta unção com 70 para haver 70 profetas profetizando o destino da nação de Israel. Moisés valorizava a presença. Eu li Bezalel. Bezalel foi o artífice do tabernáculo, de modo que um homem comum não conseguia fazer as obras que eram preditas. Então o Espírito vinha, dava entendimento, conhecimento, sabedoria, ampliava o homem. Hoje o homem toma Vivance, Ritalina, LSD, para tentar abrir as portas da percepção. Porque ele tenta abrir as portas da percepção por aquilo que ele entra nele. Mas o homem não se contamina e nem se progride pelo que entra. O homem se contamina pelo que sai, porque é do coração que sai as fontes. Logo, a expansão de consciência está na vida, na intenção. Portanto, construa a tenda do encontro na intenção. O seu culto ao Senhor é na intenção. A sua vida com Deus é na intenção. Moisés valoriza tanto a presença que ele está na tenda. Na tenda. E repare, o Espírito não poderia ainda estar no homem. Jesus fala isso. Vocês não receberam o Espírito porque eu ainda não fui glorificado. O Espírito vai mergulhar no homem lá em Pentecostes. Depois que Cristo é morto, assunto glorificado, assunto aos céus, glorificado no seu corpo. Aí o Espírito Santo mergulha no homem. E o que é o mergulho do Espírito? E a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O mergulho do Espírito, ele preenche da forma, ilumina e conecta. Ou seja, ele dá um sentido, transforma um caráter, ilumina e conecta. Essa atuação, para encerrar, no Antigo Testamento, ela era quase que uma atuação exclusiva. Quando você vai lá em 1 Samuel, versículo 16, 1 Samuel, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 13, olha o que acontece no reinado de Saul, que a palavra diz assim, ó. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite ungido no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. 14, chave. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, o espírito do homem sem o Espírito do Senhor é um assombro para o próprio homem. Porque o espírito do homem necessita de eternidade para se satisfazer. E quando não há mais o Espírito Santo de Deus no espírito do homem, ele é assombrado pela eternidade. E no Antigo Testamento, o Espírito de Deus parece que ele era quase que exclusivo. Repare que ele estava em Saul, mas ele se retira de Saul e escolhe Davi. E desde aquele dia, ele está em Davi. Davi fica 17 anos sendo maturado pela intenção. 17 anos Davi fica sendo maturado pelo Espírito para se formar um rei. E sobre a face do abismo havia o Espírito envolvendo, preenchendo. Então o Espírito estava dando sentido, preenchendo o caráter, dando forma eterna a Davi pelo destino da nação de Israel. Eu não posso mais continuar porque é tanta informação que não é só você que está ficando maluco, não. Eu também estou. Portanto,
hoje, você que ficou até aqui, o que foi ministrado na sua vida é o maior poder que você poderia receber nessa existência. Poder do Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Eu quero que você mergulhe nessa aula, revise essa aula. Coma o que está escrito, navegue, viva esse Espírito que está aí. A gente vai continuar. Eu parei em 30% da aula, não dá para continuar. 30%. Estou falando de uma maneira bem tranquila, bem devagar, para a gente poder navegar. O Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele só encontra plenitude no homem quando Cristo é glorificado. Ou seja, a glorificação é a contrarresposta de Gênesis 6:3. O meu espírito não contenderá mais com o homem. O meu espírito não vai lutar, não vai guerrear contra o homem. Eu não vou mais brigar com o homem. Eu vou deixar o homem seguir a maneira que ele quer. Então o espírito é retirado. Então, receber o Espírito do Senhor é você desistir. Só isso. Desista. E aí essa guerra que é finalizada, o Espírito penetra em ti e começa a preencher um caráter. E o caráter é o poder. O fruto do Espírito é o poder. É o poder. É o poder. Poder não é você colocar a mão na cabeça de alguém e ser ressuscitado. Eu já ouvi isso. Eu quero ressuscitar mortos. Isso não é poder. Eu quero orar e cego ser curado. Isso não é poder. Não. Isto não é poder. Poder está no caráter. Caráter. Que muda genética. Caráter muda genética. Caráter muda genealogia. Caráter muda existência, pré-existência. Caráter, intenção. E aí o Espírito se apossa, o Espírito mergulha no homem e encontra espaço. Amém? Melhor deixar vocês descansarem, né?